Bom dia, galerinha do bem, vamos lá começar mais uma live nossa aí, continuando sobre o nosso assunto de legislação de trânsito, habilitação, né? Nós já vimos que os requisitos para obter habilitação, primeiro é ser penalmente imputável, ser maior de 18 anos, segundo, saber ler e escrever, terceiro, possuir RG e CPF. Atentem que o código não diz alfabetizado, ele diz que basta saber ler e escrever, tá? Então, qualquer pessoa que saiba ler e escrever pode ter a sua CNH, a sua PPD, tá bom? E o processo de habilitação, como é que se dá? Primeiro, você passa por uma avaliação psicológica. Você vai na clínica, faz o psicotécnico e passa pela avaliação psicológica, certo? Depois você faz o exame médico. Você preenche lá um questionário na clínica, o médico vai fazer todo um checklist da sua situação clínica, orgânica, etc. E, em princípio, faz lá os exames correspondentes, pode ser somente exame de vista ou pode ser outros exames se assim for necessário. Tá certo? Depois você passou pelo processo da clínica, passou pelo processo psicológico, então, isso, claro, coordenado, orientado pelo CFC, pelo Centro de Formação de Condutores, né? Ok? Que é a autoescola. Aí, feito isso, você vai para a autoescola e começa a assistir às suas aulas de legislação, né, o curso de legislação de trânsito, que ele é feito em 3 semanas, né, de segunda a sexta. Lá na autoescola nós fazemos com 3 turmas, manhã, tarde e noite, sendo a primeira turma da manhã de 8 às 11 da manhã, a segunda turma de 14 às 17 horas e a terceira turma de 18h30 a 21h30. São 45 horas aula obrigatórias, onde você tem todos os dias, vai lá, passa a sua biometria, né, a biometria que você cadastra no Departamento Estadual de Trânsito, no DETRAN, né, e você, todos os dias, a frequência obrigatória, você não pode ter 2 faltas. Se você tiver uma falta, ainda é possível você ter uma falta que você aí vai repor essa aula na próxima turma havendo vaga, mas 2 faltas o sistema já automaticamente lhe exclui e você tem que esperar começar tudo de novo numa próxima turma, tá? Mas em princípio você faz essas 45 horas aulas, né? E essas 45 horas aulas, elas vão compreender assuntos de habilitação, vias, veículos, Sistema Nacional de Trânsito, sinalização, vai compreender as normas gerais de circulação e conduta, vai compreender as infrações, a mecânica básica, primeiros socorros e meio ambiente e cidadania, né? E direção defensiva também são os assuntos que são abordados nessas 3 semanas, tá certo? Depois que você faz essas aulas de legislação, você é submetido a um exame escrito. Esse exame, na verdade, diz-se escrito, mas ele é feito no computador. Você vai lá no DETRAN. Ô, Sebastião, seja bem-vindo, filho. Você vai lá no DETRAN e aí você faz lá no computador, no DETRAN, você escolhe os locais onde você quer fazer esse exame. Aqui em Manaus são vários locais, né? Tem nos parques, tem nas... E aí, Sebastião, seja bem-vindo, Sabá. Qualquer coisa, tamo aí, tamo junto. Tá bom? Show de bola. Beleza? Tranquilo? Bem. Seja bem-vindo aí, vamos lá, vamos participar, tá bom? E aí você faz esse exame de legislação nos vários locais espalhados. Aqui em Manaus você tem nos shoppings, né? Tem no Shopping Via Norte, tem no Manauara, no Shopping Manauara, tem no iShopping, lá no São José, tem no próprio DETRAN, ali no início na Recife, próximo ao viaduto ali, são os locais que você faz dentro da tua comunidade, dentro do horário que você escolher, manhã, tarde ou noite, e no horário que você especificar lá para fazer o exame de legislação. Tá bom? Vou tirar aqui você do vídeo aqui, tá bom, Sabá? Me manda aí as mensagens, tá bom? Beleza? Que aí atrapalha um pouquinho. Valeu, filhão. Obrigadão. Aí, essa prova de legislação, você tem que ter no mínimo 21 acertos. São 30 questões
e você tem que ter no mínimo 21 acertos, acertar 70% da prova. Esse 70% da prova corresponde a 21 acertos. As provas não são iguais, porque o sistema é randômico, as questões vão sendo aleatórias, vão sendo colocadas aleatoriamente. Você não vai ter condições de pegar uma prova igual a outra. Ah, eu fiz uma prova igual a do meu parceiro lá, do meu amigo. Não, não tem isso não, porque ela é randômica. Então, valeu, Jurandir, seja bem-vindo aí. E aí você não tem prova igual não. E, claro, aí as questões, a gente costuma dizer, usa um termo, eu uso um terminho que diz que, dependendo da prova, ela é mais carregada num assunto que em outro assunto. Por exemplo, normalmente as provas são mais carregadas no assunto legislação de trânsito. O assunto legislação de trânsito, ele inclui habilitação, vias, veículos, SNT, sinalização, infração, e normas gerais de circulação e conduta. Basicamente é isso. Mais ou menos aí 8, 10 questões desses assuntos. Depois você tem também somados a isso umas 4 questões. Oi, lindinha. Jaque, já está habilitada aí a Jaque. Parabéns. Então você tem aí 4 questões de mecânica, 4 questões de primeiros socorros, 4, 5 questões de meio ambiente e cidadania. Isso é muito relativo de prova para prova, mas o importante é que você obtenha no mínimo 21 acertos, aí você já está aprovado. Eu até brinco com os alunos dizendo que quando você dá o enter lá no computador, automaticamente ou você ri ou chora, né? Ri se passou, chora se reprovou. Se reprovado, você vai à autoescola e remarca o seu reteste, e esse reteste é feito 15 dias depois, você paga uma taxinha lá. Hoje está R$ 12,50 para remarcar fazer esse reteste. E você pode fazer quantas vezes for necessário, porque você tem um prazo de 1 ano para concluir todo esse teu processo de habilitação, tá? Então, eu conheço pessoas que fizeram 3, 4, 5 vezes até serem aprovados, outros de primeira já passaram, outros gabaritaram de primeira, inclusive a prova, 30 questões, 30 acertos. Show de bola, alguns alunos meus já tiveram esse privilégio. Um ou outro reprovou, mas daí insistiu, continuou, bateu na tecla e foi aprovado e já está habilitado, né? Isso é que é importante é não desistir. Eu sei que às vezes é meio frustrante, dá vontade de desistir, mas não desista não. Tá bom, galerinha? Beleza? Aí depois que você faz o exame escrito, aprovado, 21 questões, 70% da prova, você vai para o exame prático. O exame prático são as aulas de direção prática, promovidas pelo CFC, pelo Centro de Formação de Condutores, a famosa autoescola, né? Quando você é aprovado no exame de legislação, você vai à autoescola e lá é emitido para você o LADV. O que é LADV? Licença de Aprendizagem de Direção Veicular, né? Esse documento é de porte obrigatório, juntamente com a sua RG e CPF. Algumas RG já vêm com o número do CPF, então não precisa os dois. Se já vier, não precisa os dois. Se não vier, precisa do RG e CPF juntos, né? Que você vai portar a sua LADV junto com esse documento durante as suas aulas práticas. A LADV só lhe credencia a dirigir o carro do CFC, do Centro de Formação de Condutores, do carro da autoescola, acompanhado de um instrutor credenciado. Então, de posse do seu LADV, da sua RG e CPF, você vai poder fazer as aulas práticas acompanhado de um instrutor, né, portando esse documento. Por que esse documento é obrigatório? Porque o NEOT, o Núcleo Especial de Operações de Trânsito, ele faz blitz também nos centros de formação de condutores, também nas autoescolas, já fizeram fiscalização comigo, já fizeram fiscalização no nosso centro de treinamento lá com os colegas. Então chega lá, ele pede o nosso credenciamento, nossa carteira de instrutor, de professor de legislação, e pede também o documento do candidato. Se o candidato não tiver de posse desse documento, ele vai acontecer com ele o que a gente brinca, né? Dizer que ele vai pegar a faixa 11 da Roberta Miranda. Vá com Deus, como ainda está aqui. Ou seja, ele vai ser suspenso o processo dele, porque ele não pode
dirigir o carro da autoescola sem estar de posse da sua LADV. E o carro também devidamente com logo, com a faixa lá de autoescola, com o emplacamento adequado, tudo bonitinho, né? O carro da autoescola é um carro todo adaptado para isso, né? Do lado do instrutor tem os pedais, né, que ele pode ter o controle absoluto do carro, do veículo, em caso seja necessário, ele pode trazer a governabilidade do carro para ele, a dirigibilidade do carro para ele, evitando aí um acidente, um transtorno, alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Outro documento que também dentro do processo de habilitação, depois você faz a sua depois da sua LADV, faz as suas aulas práticas, né? Você pode fazer 10 dias de aula, 2 horas de aula, a gente chama 2 horas, mas na verdade cada aula tem 50 minutos com 10 minutos de intervalo. Então você pode fazer 2 aulas por dia durante 10 dias ou uma aula por dia durante 20 dias. Né? E obrigatoriamente você tem que fazer aula à noite, pelo menos uma aula à noite, o código exige, porque dirigir à noite é diferente de dirigir durante o dia. Tá? Depois que você faz isso tudinho, você se habilita a fazer o exame prático. O exame prático é a prova lá no Detran, né? Lembrando que aqui em Manaus, quem vai se habilitar na categoria A é somente o circuito interno. A prova é feita lá no antigo Detran, na Recife, tem a pista lá dentro do antigo Detran, na Recife. Não é o novo é aqui coladinho no viaduto, o antigo é um pouco lá na Recife, passando do viaduto um pouquinho, no lado esquerdo, vamos para o lado esquerdo. Mas é feito lá no antigo Detran, a prova de motocicleta, de categoria A. Prova de categoria B, ela tem 2 etapas, ela tem a prova interna, que é feito lá a baliza, antigamente era baliza e garagem, agora não tem mais a garagem, é somente a baliza. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo, né? E agora não tem mais garagem, é só feita a baliza e acompanhado do examinador. Então você faz a baliza internamente, passou no processo da baliza, você vai para o circuito de rua, que é feito ali na Avenida Arquiteto Zé Henrique, no Santa Etelvina, ali onde fica o centro de avaliação do Detran. Tá certo? Então é feito aí, faz o processo todinho bonitinho, aprovado, não cometendo as faltas, aprovado, você tira a sua PPD. A PPD é permissão para dirigir, válida por 1 ano, né? E você, com a sua PPD durante 1 ano, não pode cometer a famosa GG2Ms ou GG2Ms e 2Ls, que é uma falta gravíssima, que são 7 pontos, uma falta grave, que são 5 pontos, 2 faltas médias, que são 4 pontos, 4 mais 4 dá 8, ou 2 faltas leves, que são 3 pontos cada uma, 3 mais 3 dá 6 pontos. Então não pode cometer GG2Ms ou GG2Ms e 2Ls, porque você não pode ter acima de 4 pontos perdidos. Bom dia, Kelly, seja bem-vinda. Não pode ter mais de 4 pontos perdidos na sua PPD durante 1 aninho, tá certo? Aí vamos lá, o que é uma falta gravíssima? Avançar um semáforo vermelho, por exemplo, ou Vou visualizar aqui rapidinho, Kelly, mas depois eu vou visualizar aqui, vou te acenar, mas depois eu vou fechar para poder ficar legal aqui a transmissão, tá bom? E aí você não pode, por exemplo, um avanço de um semáforo vermelho ou de uma placa de parada obrigatória, que é a mesma coisa, são 7 pontos na sua PPD, você já automaticamente já perde a sua PPD, isso é uma falta gravíssima. Uma falta grave, você dirigir sem o uso do cinto de segurança, ou você ou qualquer passageiro no interior do seu veículo, também é uma falta grave, 5 pontos. Uma falta do tipo média, o que seria uma falta média? Tá ruim aqui, Kelly, eu vou... A questão aqui do teu vídeo, tá bom? Então, uma falta média, por exemplo, o brasileiro tem mania de dirigir com o braço na janela do veículo. Qualquer parte do membro do seu corpo para fora do veículo, isso é uma falta de natureza média, isso são 4 pontinhos. Então você já perde também, somado 2 vezes isso aí,
você já perde a sua PPD. Outra falta média também, dirigir com apenas uma das mãos ao volante, né, segurando ao volante ou ao guidão da motocicleta, né, lembrando que o condutor só pode ficar com apenas uma das mãos ao volante ou, no caso, no guidão da moto, no volante do veículo, por exemplo, do carro, se ele for fazer gestos que são inerentes a ele, gestos de manobra, que depois a gente vai ver a questão dos gestos mais na frente, de conversão à esquerda, conversão à direita, ou de diminuição de velocidade, né? E aí ele pode ficar com apenas uma das mãos ao volante. Ou então, quando ele for trocar de marcha, passar marcha, né? Tira uma mão, a mão direita vai para o câmbio, passa a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ou ré, e aí ele volta imediatamente a pegar no volante. Lembrando que a posição ideal do volante é a famosa 9-15, né? Você coloca aqui, pega a mão aqui, ó, 9 e 15, pega no meio do volante aqui. Não é ficar com a mão sobre o volante, não é ficar na posição que eu costumo dizer meio-dia, nem ficar 6:30, nem ficar 5:40, nem ficar 10:10, mas a posição correta é nessa posição aqui, 9:15 ao volante, tá certo? E na motocicleta, nem para passar marcha precisa tirar a mão do guidão, porque você passa a marcha, a embreagem se aciona com a mão e a marcha se aciona com os pés. Então não precisa nem tirar a mão do guidão, tá certo? Então dirigir sem uma das mãos é falta de natureza média. Uma falta de natureza leve é o famoso buzinaço, né? Você ficar buzinando desnecessariamente, isso é uma falta de natureza leve. Outra falta de natureza leve é quando você buzina perturbando a ordem pública, porque você só pode utilizar a buzina do seu veículo entre 6 da manhã e 10 da noite. Depois das 10 da noite até 6 da manhã do dia seguinte, você não pode usar a buzina, você tem que usar o jogo de luzes. Se fizer isso, isso é uma falta de natureza leve, você pode também perder a sua PPD. Então, ao longo de um ano, você não pode cometer mais de 4 pontos, uma infração sucessiva de 4 pontos, não pode perder mais que 4 pontos, você vai ter que cancelar o seu processo, começar tudo de novo, passar pela clínica, passar pelo psicotécnico, fazer legislação, fazer a prova de legislação, fazer aula prática, fazer exame prático, porque você perdeu a sua PPD, porque cometeu mais de 4 pontos durante um ano. Tá certo? Passou um ano, não perdeu esses 4 pontos, tá tudo certinho. Você, então, dá a entrada lá e troca a sua PPD, permissão para dirigir, pela sua CNH. CNH é a Carteira Nacional de Habilitação. E aí vamos desmistificar uma lenda urbana aqui. Algumas pessoas acham que com a PPD ele só pode dirigir, por exemplo, aqui no perímetro urbano, só pode dirigir em Manaus. Isso é lenda, não existe. A PPD ela é válida em todo o território nacional. Você pode dirigir com a sua PPD aqui para Figueiredo, para Boa Vista, no Ceará, em qualquer parte do território nacional, você pode dirigir com a sua PPD sem problema nenhum. Tá certo, galerinha do bem? Então aí você tira a sua CNH depois de um ano, e aí com a CNH já é diferente. A CNH você não precisa perder 4 pontos. Na verdade, você não pode perder acima de 20 pontos na CNH. Perdeu 20 pontos, já vai para o processo de reciclagem, que a gente vai falar isso mais na frente um pouquinho, tá? E um outro documento também que você pode ter é a sua PID, a Permissão Internacional para Dirigir, né? Apesar de que o Brasil faz parte do Tratado de Viena, são 200 países que compõem o Tratado de Viena, e você pode, aqui no Mercosul, por exemplo, você pode dirigir, a nossa CNH é válida no Brasil, no território brasileiro, né? Se você for dirigir em qualquer outro lugar, é importante que você tenha a sua PID, a Permissão Internacional para Dirigir, ou que você se habilite no país onde você quer dirigir. Tá? Em outro país aí que você esteja, que você queira ir, você vai ter que se habilitar lá ou apresentar a sua PID temporária, já que você é um turista e tal, não vai ficar muito tempo. Apresenta a sua PID, é aceitável, tá bom? Para tirar a PID, basta você apresentar a sua CNH lá no Detran, requer, tudo no Detran agora é agendado, você agenda, tira lá, paga a taxinha e tira a sua PID. Eu aconselho os alunos não tirar a PID durante a PPD, porque a PPD só tem validade de um ano e a PID vai ter a mesma validade da sua PPD, no caso, um ano. Então é preferível tirar, a não sei que você vai viajar mesmo, seja extremamente necessário. Mas o ideal é tirar quando for tirar a sua CNH,
já com a CNH, porque a CNH tem validade de 5 anos, então a sua PID também vai ter validade igual a da sua CNH. Mesma coisa, 5 anos, tá bom? Beleza, galera? Então, vamos lá. O que mais? Aí quando você no processo, já se habilitou, tudo mais, você entra automaticamente no RENAC, né? Quando você está no processo de habilitação, automaticamente você já está no RENAC, que é o Registro Nacional de Condutores Habilitados, já está nesse processo aí, tá? E você entra no RENAC. É por isso que você não pode dirigir sem estar habilitado, porque se você dirige sem estar habilitado, você pode ter o seu processo suspenso, inicialmente são 6 meses, mas ele pode ir até 2 anos esse processo de suspensão, tá bom? E além do que, você pode ser incorrido em crime de trânsito. Dirigir sem habilitação, sem ser habilitado, é crime de trânsito, tá? Tá bom? Então, lá na frente, a gente faz uma live, pode fazer uma live especificando só essas questões. Vamos falar sobre infração, aí a gente fala especificamente sobre isso. Legal, galerinha do bem? Então, vamos lá. Renovação da CNH. A renovação da CNH, ela se dá de 5 em 5 anos para quem é menor de 65 anos, tem idade abaixo de 65 anos, ela é renovada a cada 5 anos. Para renovar a CNH, o que precisa? Você precisa passar pela clínica, faz o exame psicotécnico, o exame médico e tal, somente. E aí não precisa mais fazer legislação, não precisa mais fazer exame prático, prova prática, nada disso. Você vai só passar pela clínica, estando tudo ok, a cada 5 anos você renova a sua CNH se tiver menos de 65 anos. Se tiver mais de 65 anos, esse prazo diminui de 5 para 3 anos. Então, acima de 65 anos é a cada 3 anos. Tá tendo um movimento aí, parece que já perdeu aí a força, né? Que o atual governo queria passar esse prazo, gostaria de passar esse prazo de 5 para 10 anos, menor de 65 anos, e de 3 para 6 anos acima de 65 anos. Eu, Clóvis, particularmente, não concordo. Por que eu não concordo? Porque clinicamente nós mudamos muito, né? Há 5 anos, né? A cada 5 anos a gente pode mudar muito, clinicamente, organicamente. Uma pessoa que antes não usava óculos há 5 anos para trás, hoje já usa, não era hipertenso, passa a ser, enfim. Então tem todo esse processo aí. Eu, particularmente, compactuo que deva manter aí de 5 em 5 anos para menor de 65 anos e de 3 em 3 anos para maior de 65 anos por causa da questão orgânica, clínica de cada um. Clínica, orgânica, neurológica, enfim. Né? Questão de cada pessoa, porque varia muito. Tem pessoas que não altera muita coisa, não altera praticamente nada. Mas muita gente altera aí num intervalo muito curto, né? O nosso próprio presidente aí é um exemplo disso, né? Nos últimos 2 anos, o cara levou facada, fez não sei quantas cirurgias, etc, etc. Então ele é um dos exemplos aí do que pode acontecer de mudança na vida da gente. A vida da gente muda em fração de segundos, agora com essa questão de corona, tudo, mas tá tudo muito louco aí, tá tudo muito alterado. Então, eu particularmente compactuo que permaneça como está. Mas, enfim, né? Com a relação à sua CNH vencida, quanto tempo você pode trafegar com a sua CNH vencida? O código estabelece 30 dias. Né? Então, venceu a sua CNH, você tem 30 dias corridos, dias corridos, não é data comercial, não é data, nada disso. Dias corridos, 30 dias, que você tem que providenciar a renovação da sua CNH, tá bom? Para fazer a renovação da CNH, passa pela clínica, faz psicotécnico, faz exame médico, aquele processinho lá. Solamente isso, mais nada, tá bom? Agora, se for o seu veículo, se venceu o seu veículo, por exemplo, venceu lá o licenciamento do seu veículo, quanto tempo você pode trafegar com o seu veículo com o documento vencido? 60 dias. 60 dias é o prazo que você tem para providenciar a atualização dele, tá? Nesse processo agora, que está tudo parado, que está tudo dessa forma por conta do corona,
não está se exigindo nenhuma esses prazos não estão sendo exigidos, não. Então, quem venceu a sua CNH, quem venceu o seu documento... Oi, Marilene, seja bem-vinda. Quem venceu o seu documento, quem venceu o seu CNH nesse processo, né, fique tranquilo, não vai ser cobrado de você esse prazo não, por conta dessa paralisação aí, ok? Aí vocês observam, né, a minha carteira, bom, tá ali. Bom, mas em algumas... Bom dia, Marilene, seja bem-vindo. Algumas CNHs, algumas PPDs ou CNHs, você observa no verso dela, tem algumas letrinhas, né? Essas letrinhas, dependendo da letra, ela tem várias situações. Por exemplo, a letra A, que é a mais comum, a letra Azinha, deixa eu ver se eu... Rapidinho aqui, eu acho que eu vou pegar minha CNH aqui. Minha CNH tem. Então, a letra Azinho, o Azinho, que é o mais comum na CNH, ele significa que você é usuário de lente corretiva. Então, você não pode dirigir sem lente corretiva. Aqui o Azinho, aqui, ó, tá vendo? Da minha carteirinha tem dois. Tem o Azinho e tem o EAR. Vou já falar dos dois, tá? Então, você é usuário de lente corretiva. Se você é usuário de lente corretiva, significa que você não pode dirigir sem óculos ou sem lente de contato, tá? Mas, professor, se eu for pego dirigindo nessa condição, sem óculos ou lente de contato, você vai ser convidado pelo agente da autoridade de trânsito a reter o seu veículo fica retido, até que você providencie alguém, um outro condutor habilitado para retirar seu veículo de lá, ou a sua lente corretiva, né? Isso não vai lhe livrar da infração, não vai lhe livrar da multa, não. Então, se você tiver com a sua PPD, por exemplo, e você for pego dirigindo nessa condição, isso já está complicado aí, porque isso aí são 4 pontos, né? Dirigir sem o uso da lente corretiva é uma infração de natureza média, então você já vai estar penduradinho aí, não pode cometer mais nenhuma faltinha se tiver com a sua PPD, já está no limite, no gargalo, tá bom? Oi, Jennifer, acho que é a Jennifer, Leão de Prata é a Jennifer. Beleza, galerinha? Então, vamos lá. E o EAR, o que é esse EAR também? Esse EAR é específico para atividade remunerada. Então, aquela galera que quer fazer transporte de aplicativo, dirigir Uber, Up, 99, enfim, esses aplicativos todos, tem que ter a carteirinha lá, tem que ter a PPD ou a CNH com o EARzinho. Quando você vai lá para a autoescola fazer o seu cadastro, lá na nossa, por exemplo, a Márcia, o Igor, quem estiver lá já pergunta automaticamente se você vai utilizar a sua carteira para atividade remunerada, para dirigir profissionalmente. Se disser que sim, ela já inclui lá o processo tudo bonitinho e já sai da sua carteira dessa forma. Professor, eu esqueci. Na época lá não fiz, não atentei para isso, mas agora eu quero dirigir. Quero dirigir aplicativo, aí, transporte por aplicativo. O que é que eu tenho que fazer? Aí você tem que se dirigir ao Detran, agendar lá o seu... para alteração da sua PPD ou CNH, você vai pagar, se não me engano, hoje a taxa é R$150 para a inclusão disso aí. Aí vai passar pela clínica, todo aquele processinho lá. Tá bom? Desde o dia 19 de setembro de 2016, o extintor de incêndio não é mais obrigatório para os veículos de categoria B. Categoria A nunca foi. Categoria B não é mais obrigatório, mas para as categorias C, D e E é obrigatório o uso do extintor de incêndio, tá bom? Para a categoria B não é mais obrigatório. Beleza, galera? Então vamos lá. Com relação a falar de reciclagem, né? Hoje eu tô indo bem mais aceleradinho e cumprindo aqui um cronograma. Antes eu falava muito aleatoriamente, mas a gente vai ganhar mais tempo assim. Mas nada impede que vocês participem também, façam perguntas, questionem aí alguma dúvida, alguma coisa. A gente está aqui para ajudar. Tá bom, galera? Com relação à reciclagem, vamos lá. O que é reciclagem? Reciclagem é quando quando o condutor é aquele infrator quanto mais. O que é isso? Aquele cara que não quer se corrigir, né? Que dirige acima do limite permitido, que faz pirueta, que coloca em risco a vida dele, a vida de outrem, que, enfim, aquele condutor, eu não posso usar o termo que eu estou pensando aqui, né? Na sala de aula até uso, né? Mas enfim,
é aquele cidadão lá, ô Ramon, seja bem-vindo aí, filho. E aí ele vai passar por reciclagem, se ele for, se for um infrator, quanto mais. Se ele tiver suspenso do direito de dirigir, o famoso SDD, que aí depois, quando a gente falar de infração, aí nós vamos entrar mais a fundo nesse detalhe do que é uma suspensão do direito de dirigir, tá? E terceiro, se ele estiver envolvido em acidente grave. Aí é interessante que a lei não diz se ele é o causador ou o sofredor, ou seja, se ele causou o acidente ou se ele sofreu o acidente. Basta ele estar envolvido no acidente. Envolvido no acidente, ele já vai passar por processo de reciclagem. Na sala de aula, alguns alunos questionam, professor, mas eu acho isso injusto. Mas é o que a lei determina. Então, tá? Então, ele envolvido num acidente grave, ele já vai passar automaticamente por reciclagem. Até porque nenhuma perícia ela é imediata, é automática, leva um tempo para aferir, para acompanhar tudo mais, para ver quem tem razão, quem não tem razão, enfim. E na maioria dos casos, né, 99% dos acidentes, os dois acabam sendo culpados, né? Um porque estava acima do limite, porque foi negligente, porque foi imperito, porque, enfim. E o outro também não é muito diferente, não, tá bom? E outra coisa que ele vai passar por reciclagem é quando ele coloca em risco a segurança do trânsito, aquele cara que anda dirigindo, zigue-zagueando, cortando a frente de todo mundo, forçando passagem, que é muito comum a gente ver no dia a dia, no trânsito, isso acontecer. E se ele tiver 20 pontos perdidos na sua CNH durante um ano, tá? E aí vale ressaltar um negócio interessante, porque a reciclagem, ela só é feita no Detran. A reciclagem, o curso de reciclagem não é feito nas autoescolas, somente no Detran. Só o Detran que promove o curso de reciclagem. E diferente do curso de legislação, que são 45 horas aula, o curso de reciclagem é apenas de 30 horas aula, ou seja, são só 2 semanas, tá? Que é feito diretamente no Detran e não pode ter falta nenhuma. No curso de legislação, você pode até ter uma falta e depois você repõe na próxima turma, vendo vaga, etc. Paga lá a taxinha e repõe, paga R$ 80 a taxa e repõe na próxima turma, vendo vaga. No curso de reciclagem não pode ter, zero falta. Teve uma falta, começa tudo de novo. Tá bom? Não tem, não há limite, não há esse limite mínimo não, tá bom? Beleza? Aí me perguntam, professor, um portador de necessidade especial, um PNE, um PCD, uma pessoa com deficiência física ou neurológica, enfim, ele pode ser habilitado? Pode ser habilitado, né? Mas vamos lá, se for, por exemplo, no Brasil não tem provas de exame de direção em carro automático, ainda não tem. Todos os câmbios são manuais, os carros são manuais. Então, por conta disso, um PCD, um PNE físico, um amputado, por exemplo, a pessoa que tem a perna esquerda amputada, que o pedal esquerdo é o pedal da embreagem. E aí, se ele é amputado, a perna esquerda, como é que ele vai acionar o pedal da embreagem? Nesse caso, o veículo dele tem que ser adaptado, né? Tem que ser adaptado. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele tem essas condições e o veículo dele, a embreagem ele aciona, adaptou uma alavanca atrás do volante e ele aciona com a mão o pedal da embreagem, né? E aí ele pode ser feito dessa forma. Oi, Will, seja bem-vinda. Tá? Então, ele tem que ter o veículo dele adaptado para essas condições, né? E para isso também ele vai passar por uma junta médica, né? Essa junta médica é do CETRAN, do Conselho Estadual de Trânsito, que vai fazer a perícia dele e vai dizer se ele pode ou não. Ontem eu vi no Facebook, no meu Facebook, eu vi, por exemplo, uma condutora que ela não tem os 2 braços, né? Ela é amputada aqui, né? Só tem até aqui o ombro, e ela conduz o volante dela com os pés, né? Com os pés. É um veículo adaptado. Então, pode ser feito dessa forma? Pode. Um PNE pode dirigir? Pode. Um PCD pode dirigir? Pode. Ou se for neurológico, né? Tiver um problema neurológico, ele também vai passar pela junta médica, o médico dele vai ter que
que o acompanha vai ter que fazer, emitir o laudo, etc. e tal, para saber se ele está apto ou não, tá? Um epilético, por exemplo, pode dirigir? Pode, desde que passe lá pelo seu médico deu o laudo desse médico vai ser avaliado pela junta médica, pela perícia do CETRAN, e uma vez aprovado, bonitinho, ele participa do processo sem problema nenhum. Tá certo? Tranquilo? E já vimos aí, vamos só recapitulando as categorias de habilitação, né, que vão de ACC até E. ACC é autorização para a condução de ciclomotores, né, que é aqueles veículos de até abaixo de 50 cilindradas, a famosa cinquentinha. A categoria A é de veículos acima de 50 cilindradas, 2, 3 ou 4 rodas, motocicleta, triciclo, quadriciclo, enfim, acima de 50 cilindradas. Categoria B, de veículos até 8 lugares, né, e fora o condutor, e até 3.500 quilos de PBT. PBT nós já vimos que é peso bruto total, é tudo que compõe o veículo, seja carenagem, longarina, chassi, banco, estrutura do veículo, móvel, cabine, etc., mais os seus componentes, os condutores, mais o condutor, mais os passageiros. Carga não pode ultrapassar 3.500 quilos de PBT, de peso bruto total. Isso para a categoria B. Para a categoria C, são veículos acima de 3.500 quilos de PBT, são veículos para carga, os famosos caminhãozinho, caminhão-baú, esses carros que fazem mudança, das lojas, etc., fazem entrega, esses são os veículos categoria C, caminhões, etc. Categoria D, são veículos de passageiros acima de 8 lugares e também que compreende aí um peso que vai acima de 3.500 quilos, né? E acima de 8 lugares de passageiros, né? Fora o condutor. Então, por exemplo, nós temos, é muito comum essa dúvida, nós tínhamos aqui um veículo, antigamente já saiu de linha no Brasil, a famosa Kombi. A Kombi era o veículo melhor, eu nunca vi um veículo tão joia para capotar e incendiar como a Kombi, né? Tá para inventar um outro que supere ela. Qualquer coisinha ela estava capotando e incendiando, né? Virando, né? E outra coisa também, tá para alguém inventar um veículo que tenha tanta folga na direção, né? Que, aliás, a Kombi não tinha folga, tinha férias, né? Tinha um feriado prolongado, era uma coisa assim, o cara virava o volante quase todo para poder fazer uma manobra. Era interessante. Graças a Deus já saiu de linha, espero que não volte nunca mais. Mas era um veículo de até 9 lugares, né? 8 com o condutor, era o condutor mais 8 passageiros. Categoria da Kombi, B. Categoria B. Então, Kombi normal, categoria B. Tá? Agora, já acima de 8 lugares, a van, por exemplo, micro-ônibus, ônibus, aí já é categoria D de dado, tá bom? Veículo de passageiros. E, por último, veículos de categoria E são acima de 6.000 quilos de PBT, veículo trucado, reboque, semi-reboque, trailer, esses ônibus expressos, enfim. São esses aí que são de categoria E, tá? Aí vimos também sobre a graduação de categoria, que é a troca da categoria. Durante o período que você está fazendo isso aí, você tem que estar com o seu prontuário limpo. Não pode ter nenhuma infração, não pode ter nenhuma falta, não pode cometer nenhum ponto perdido na sua PPD, na sua CNH, no caso, né? Para fazer a troca da categoria, ou na sua PPD também. Você pode migrar da PPD, trocar a categoria, antes de, quando for tirar a sua CNH, pode sim. Você tirou, por exemplo, categoria A, passou um ano de PPD. Aí eu quero agora graduar de A para B, posso fazer sim, não tem problema nenhum, tá bom? Então tem que estar com o prontuário limpo, tem que ter acima de 21 anos para as categorias D e E, categoria D e categoria E tem que ter acima de 21 anos, não pode ter abaixo de 21 anos. Categoria C tem que ter no mínimo 19 anos, categoria A e B no mínimo 18 anos, tá bom? E aí, e agora para a categoria C, D e E, tem que fazer também o exame toxicológico, que é aquele exame lá que faz a raspagem do braço, do pelo da perna, do pelo do pubis. E aí você faz o exame toxicológico para saber se o cidadão é usuário de substância psicoativa, psicotrópica, drogas, enfim. E vai buscar os últimos 6 meses de uso do cidadão. Se o cara, por exemplo, lá no
no último carnaval agora, né? Ele fumou o baseadinho dele, fumou a maconha dele, cheirou o pó do pirim-pim-pim, sei lá, enfim, deu uma de Giliard, aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu, muito doido dessa maconha vencida, né? Ou então esse, acho que é Nando Reis, eu acho, tem uma musiquinha que diz, quando Deus te desenhou, ele estava namorando na beira do mar. Deus desenhou o cara namorando na beira do mar. Pensa numa maconha vencida. Então, se o cara estava lá no último carnaval nessa condição, se for fazer agora o toxicológico, logicamente vai acusar, não tem 6 meses, vai acusar. E aí eu falei até na live passada sobre o drogado, assim como tem um fumante passivo, tem o drogado passivo também, aquele cara que convive com o drogado, não fuma, não cheira tal, mas está lá junto, convivendo, etc. Pode sobrar para ele? Pode acusar no exame dele sim também, tá bom? E aí vamos lá, a graduação de B para C, basta 1 ano de categoria B, ele pode graduar para a categoria C. Lembrando que categoria C tem que ter exame toxicológico. De C para D, basta 1 aninho também. Tem 1 ano de C, quer graduar para D, ele pode trocar para D, ele pode, com 1 ano de C, pode trocar para D. De D para E, também basta 1 ano de categoria D para trocar para a categoria E. De B para a categoria D, ele tem que ter no mínimo 2 anos de B para poder trocar para a categoria D. Agora, de C para E, basta 1 aninho. O que pode acontecer? O cara pode pular da B por cima da C, pular da B direto para D? Pode sim. 2 anos de B, pula direto para D. Ou ele pode pular da C direto para E, passando por cima da D? Pode também. 1 ano de C, ele pode pular para E. No meu caso, particularmente, quando eu tirei a minha habilitação, a primeira que eu tirei já foi a C. Já foi logo moto, motocicleta, 2, 3 e 4 rodas acima de 50 cilindradas, e mais, na minha época, podia tirar logo de cara a C, né, veículo de carga. Então, já tirei logo a C. Depois, eu graduei da AC para a E, passei por cima da D, não fiz a D. Então, já graduei direto para a categoria E. Então, minha habilitação é a E, já passando por cima dessa forma. Um condutor de B pode dirigir, um condutor de veículo categoria B, pode dirigir um veículo categoria A? Não. Um condutor de categoria C pode dirigir um veículo de categoria A? Não. Um condutor de categoria D pode dirigir um veículo de categoria A? Não. Um condutor de categoria E pode dirigir um veículo de categoria A? Não também. E o contrário também é verdadeiro. A menos que sejam as duas juntas. No meu caso, por exemplo, que é a E. Então, na minha categoria, minha habilitação AE, eu posso dirigir qualquer veículo. Qualquer veículo. Claro que, dependendo do veículo, eu vou ter que fazer alguns cursos específicos, né? Vai ter que fazer, por exemplo, se eu for dirigir uma ambulância, posso dirigir? Estou habilitado? Estou, mas eu tenho que fazer um curso específico de condução de ambulância. Eu não tenho. Mas posso, se quiser dirigir uma ambulância, eu vou ter que fazer um curso específico. Posso dirigir um veículo de produtos perigosos, por exemplo? Posso, mas eu vou ter que fazer o curso de MOP, movimentação de produtos perigosos, né? Aí, além da minha categoria, eu tenho que ter também cursos específicos para dirigir determinados tipos de veículo. Não basta ser habilitado para aquele veículo. Por exemplo, veículo de carga indivisível. O que é uma carga indivisível? Aquela carga que, como o nome diz, não pode ser dividida. Uma hélice, uma pá eólica, aquela hélice lá do sistema eólico, aquele sistema de catavento lá enorme, é muito comum a gente ver isso lá no Ceará. Para eu dirigir aquele veículo, a minha categoria E me habilita, mas só ela não me habilita. Eu tenho que ter também um curso específico feito pelo SESC-Senat, normalmente é o SESC-Senat que faz isso, que me habilitará a dirigir esse veículo de carga indivisível, tá? É mais fácil fazer o curso, já ser habilitado e fazer o curso, do que o contrário, né? Então, já estou aí 50% habilitado. Só falta fazer o curso e eu posso dirigir tranquilamente. Claro que a condução, até já mostrei isso em sala de aula, um vídeo desse, ou 2 ou 3 vídeos desse, que é uma condução bem interessante, né? Não, tem que ter muita habilidade, muita perícia para dirigir um veículo desse, tá bom? Mas a categoria E me habilita. Então, a categoria E pode dirigir veículo de categoria D, C, B? Pode. Categoria D pode dirigir veículo de categoria C e B?
Pode. Categoria C, pode dirigir veículo de categoria B? Pode. Então, a categoria acima pode dirigir veículo da categoria abaixo. Com relação a duas rodas, 2, 3 ou 4 rodas, motocicleta, monociclo, triciclo, etc., tem que ter a categoria A. A se for acima de 50 cilindradas ou ACC se for abaixo de 50 cilindradas. Beleza, galera? Então, vamos lá. Com relação a veículos, vamos falar um pouquinho também, aí vamos entrar no assunto veículos rapidinho, a gente falou na live passada, mas já até me perdi um pouco da live aí, não consegui gravar, jogar lá para o YouTube, mas hoje eu vou ver se eu consigo fazer isso, até porque baixei um aplicativo aqui que parece que me permite isso aí, tá bom? E lá pelo YouTube eu não estou conseguindo, não sei porquê, mas não estou conseguindo fazer a minha live por lá não, mas vocês podem entrar lá no meu canal, lá se inscrever, já tem lá a primeira aula está gravada lá, vocês se inscrevam lá, curta, aperte lá no sininho, enfim. É legal porque fica lá registrado, você pode assistir onde quiser, tá bom? Meu canal no YouTube é meu e da minha esposa juntos, é Professores Clóvis e Pamela Araújo. Eu entro com essa parte de legislação de trânsito e ela vai começar a fazer lá as lives dela também de inglês, porque ela é professora de inglês há mais de 20 anos, e aí tem os alunos dela que estão precisando nesse período aí que a gente está de quarentena, etc. O pessoal da UEA, pessoal lá do município onde ela dá aula também, do SESC, enfim, tem as várias escolas aí, estão precisando que ela também ministre algumas aulas, a gente vai aí fazer através lá do canal do YouTube ou aqui pela live do Instagram, que é o mesmo Instagram meu e dela, e depois joga lá, né? Aí de cara aqui já agradeço ao Super Ramon, que me ajudou lá, criou o canal lá para mim no YouTube, nosso fera aí no TI, nosso programador, né? Tá aí acompanhando, show de bola, brigadão, Ramon, valeu, né? E aí, nós vamos lá, tá? Então, veículos, como é que se classificam os veículos? Veículos são, lembra do TEC, que a gente viu na aulinha? Então, TEC, tração, espécie e categoria, tá? Deixa eu eliminar aqui meu amigo Wagner, que entrou aqui pelo Messenger aqui. Tá? Então, vamos lá. Quanto à tração, espécie e categoria, o famoso TEC, né? Como eles se classificam. Com relação à tração é força, né? Tração é a força motriz, é a roda motriz, é a força motriz, né? O que move, o que conduz o veículo. Depois a gente, quando for falar de mecânica, a gente entra mais específico nessa parte de força motriz, tá bom? Beleza, galera? Então vamos lá. Os veículos quanto à tração, quanto à força, são 6 os tipos de veículo, quanto à tração e quanto à força, né? Nós temos no Brasil os veículos automotores, né? Veículo aí movido a motor de combustão, né? Que a gente vai ver isso melhor na parte de mecânica, que é a mistura da queimar combustível, né? Que é o combustível aí, nós temos fósseis, né? Que é o petróleo, nós temos o GNV, que é o gás nacional veicular, nós temos aí a gasolina, né? O petróleo e gasolina, temos aí pela cana-de-açúcar o etanol, né? E esses são os veículos automotivos, né? Tá entrando no Brasil aí, já tem uns 2, 3 anos aí que a coisa está avançando legal com relação aos veículos elétricos, né? Os veículos elétricos. Por sinal, o veículo elétrico, não sei se vocês sabem, mas é uma invenção brasileira. E nos anos 70 o Brasil não deu valor lá ao Gurgel, né? E acabamos perdendo essa pérola aí, né? Era para a gente estar mandando nessa área aí, mas enfim, meus alunos até já receberam um post meu com relação a isso, explicando essa coisa toda aí, né? Tá bom? Mas aqui a gente, como é mais um bate-papinho, só alertando aí. Tá? Então tem os veículos elétricos e tem os veículos chamados híbridos, que mistura aí tanto automotor quanto tanto bicombustível, né? O flex, gasolina e álcool, gasolina, álcool e GNV, mais a parte elétrica também, né? É o veículo elétrico. Nós temos também veículos de propulsão humana. O que é o veículo de propulsão humana? Todo aquele veículo que é conduzido pela força motriz humana, né? No caso, aí nós temos N veículos de propulsão humana. Patins é um veículo de propulsão humana? Skate é um veículo de propulsão humana? Também. Patinete, patins, skate, carro de mão, carrinho de mão, é um veículo de propulsão humana, carrinho de mão, tá? Beleza?
Ô, Jéssica, seja bem-vinda aí. Jéssica Pepeca. Tá bom, galera? Então, temos veículo de propulsão humana, veículo de tração animal. O que é o veículo de tração animal? Aqui em Manaus a gente não tem esse costume, mas em algumas regiões do Brasil a gente tem. Região Centro-Oeste, por exemplo, Mato Grosso, Goiás, por ali é comum a gente ver lá os carros movidos, as carroças, né, movidas por cavalos, por bois, carros de boi, enfim, são veículos de tração animal. Beleza, galera? Aí nós temos também o reboque e o semi-reboque, né? Temos aí os trailers, as carretas, os reboques, as carretilhas, enfim. Reboque e semi-reboque são os veículos quanto à tração, quanto à força. São 6 os tipos, né? Aí depois disso nós temos o veículo quanto à espécie. O que é espécie? É o tipo, a utilidade dele, né? Que ele pode ser, quanto à espécie, quanto à utilidade, pode ser veículo de passageiro. Aí nós temos vários veículos de passageiro, né? Nós temos os táxis, né? Os aplicativos, temos as vans, os ônibus, micro-ônibus, enfim, são os veículos de passageiros, tá? Nós temos veículos de carga. O que é o veículo de carga? Quanto ao tipo, a utilidade, a espécie dele, né? São 7 os tipos quanto à utilidade e espécie. Veículos de carga, aí nós temos aí os caminhões, né? Temos esses veículos todos que fazem esse transporte de carga para nós, né? Temos os veículos mistos. O que é um veículo misto? Veículo misto é que compreende tanto carga quanto passageiro, né? Aí nós temos duas espécies aí legais, que é interessante a gente até falar isso aí. Nós temos as famosas caminhonetes e as caminhonetas. Eita, tem diferença? Tem. O que é caminhonete? O que é caminhoneta? Vamos lá. Caminhonete são as picapes, né? Aí nós temos várias picapes no Brasil. Nissan Frontier, Hilux, Ford Ranger, enfim, são essas picapes aí, né? Temos a Toro, enfim, são as picapes, que é a parte de cabine lá com o passageiro, com o condutor e passageiro, e a carroceria, que é a parte de carga. Então são veículos mistos. As caminhonetes, picapes. Nós temos também um outro tipo de veículo misto, que são as caminhonetas. Qual é a diferença de caminhonete para caminhoneta? Caminhonete, picape. Caminhoneta é a famosa SUV, né? O SUV significa Special Utilitarian Vehicle, veículo utilitário especial, né? As famosas SUVs que nós temos no Brasil são, deixa eu ver aqui se me recordo agora aqui, me foge aí, me ajudem aí, deixa eu ver. Pajero, por exemplo, é uma SUV. Nissan Kicks é uma SUV, a Nissan Kicks. Enfim, são esses os tipos de SUV que nós temos, né? Então, caminhoneta, SUV, caminhonete, picape. Esses são os veículos mistos. Beleza, galerinha do bem? Vamos lá. Aí nós temos veículos de competição, né? Veículo de competição aí tem kart, tem esses vários veículos aí, tem veículos de arrancada, veículos, tanto carros quanto motocicletas, quanto caminhões também, tem a Fórmula Truck, por exemplo, esses são os veículos de competição, né? E aí nós temos os veículos especiais, chamados especiais, que veículos especiais são esses? Quanto ao seu tipo, a sua utilidade, a sua espécie. São esses veículos que são adaptados, modificados para atender uma determinada condição. Por exemplo, veículo especial, um carro de bombeiro. O carro de bombeiro é um veículo de bombeiro lá, que tem aquela escada magira, etc. Esse é um veículo especial. Ambulância é um veículo especial, né? As viaturas da polícia, por exemplo, são veículos especiais, né? E aí, esses veículos, aí tem alguns veículos, aí é importante a gente salientar também o seguinte, dentro dos veículos especiais, tem aqueles veículos que têm prioridade, né? Tem liberdade de circulação, de parada, de tudo, que são aí as ambulâncias, viaturas de polícia, bombeiros, etc. Esses aí têm prioridade absoluta no trânsito.
tem prioridade de passagem, de estacionamento, pode passar sinal vermelho, pode subir em calçada, pode dirigir, trafegar na contramão, pode, desde que estejam em operação. O que significa? Como é que eu sei que esse veículo está em operação? Quando ele está com aquele giroflex, com aquela luzinha em cima, né, piscando, é o giroflex, e quando ele está também com a sirene. Então, ou giroflex, ou sirene, ou os dois, né? Não necessariamente tem que estar com os dois funcionando. Pode ser só o giroflex, pode ser só a sirene, ou normalmente os dois, né? Quando eles estão acionados, estão em operação aí, ou de fuga, de perseguição, de se deslocando rápido para levar um paciente, um doente, socorrendo alguém, enfim. Eles têm prioridade absoluta no trânsito, né? Pode passar por semáforo fechado, pode fazer o que for necessário ser feito para que possa operacionalizar com tempo, em tempo hábil, rápido, né? Porque tempo é vida. Então, eles têm prioridade de circulação, de parada, de tudo. Esses veículos especiais. Outros veículos que são considerados especiais, mas não têm prioridade de circulação, de trafegabilidade, nada. Eles só vão ter prioridade de parada ou estacionamento. Que veículos são esses? São esses veículos aí da companhia energética, né? Os veículos da companhia energética, no nosso caso aqui, a nossa Eletronorte, Manaus Energia, enfim, vive mudando aí a nomenclatura, já nem sei mais o que é. Mas, enfim, são os veículos da companhia energética, os veículos de companhias telefônicas, né? Nós vemos aí o pessoal aí da Oi, da Vivo, da NET, enfim, que andam com aquela escadinha em cima, não tem giroflex, não tem sirene, tem aquela escada lá, bonitinho. Eles têm prioridade de parada, de estacionamento? Tem. Se você observar lá, as caixinhas de telefonia, por exemplo, ficam normalmente na esquina da rua, porque eles pegam troncos, né? De 2, 3 ruas, pegam aqueles tronquinhos, eles param lá na esquina da rua, sinaliza, tem que sinalizar com a sinalização auxiliar, no caso o cone, né? E aí ele tem que sinalizar lá bonitinho, ele tem prioridade de parada ou prioridade de estacionamento. Não tem prioridade de circulação, tá? Agora, um outro veículo especial que não tem prioridade nenhuma. Não tem giroflex, tem sirene, mas ele não tem prioridade nenhuma, nem de parada, nem de estacionamento, nem de circulação, de nada. É o famoso carro funerário, carro fúnebre, que a gente vê aí, inclusive circulando aí, quando vai fazer aí algum enterro, né? Vai levando alguém para ser sepultado no cemitério, etc. Professor, um carro fúnebre não pode avançar o sinal vermelho? Não. Carro fúnebre não pode parar lá no meio da rua? Não. Mas, professor, é comum a gente ver, por exemplo, todo mundo vai no cortejo atrás do carro fúnebre, e é comum aqui em Manaus, no Brasil, mas em Manaus a gente vê muito, a galera usando o triângulo lá, né, o pisca-alerta do carro, vai andando atrás do carro fúnebre com o pisca-alerta ligado, todo mundo com o pisca-alerta ligado, bonitinho lá, atrás do carro fúnebre, e aí ele, a sirene e tal, ele passa pelo vermelho, todo mundo para, ele passa. Não pode fazer isso? Não. E se eu circular atrás do carro fúnebre com minhas luzes, meu triângulo, meu pisca-alerta ligado, eu posso ser autuado? Pode. Qual é a autuação? Uso indevido das luzes, é falta de natureza média, 4 pontinhos, tá? Na sua PPD ou na sua CNH. Então não tem prioridade de nada. Até porque morto não tem que ter pressa, né? Tá morto, vai ter pressa para quê? Vai ser enterrado, vai bonitinho lá, no jeito que der. Lógico, aí tem a questão cultural, tem a questão do respeito, né, que eu paro, todo mundo para por respeito lá, né, à dor, ao sentimento, etc. Isso é outra coisa. Mas com relação à prioridade, não tem não, mesmo sendo um veículo especial, com sirene, com giroflex, etc. Tá bom, galera? E, por último,
Vou finalizar aqui com o veículo de coleção. Na próxima live a gente continua a parte de veículo, que faltam 20 segundos aí só. Veículo de coleção, tá bom, galera? O que é veículo de coleção? Aqueles carros antigos, carro velho, né? Que o pessoal gosta de colecionar, Opala, BMW, Brasília muito velha, Aeroíde, enfim, esses veículos antigos aí são chamados veículos de coleção. Tá bom, galerinha? Então vamos ficando por aqui hoje. Sexta-feira, mesmo